Tá precisando de EPIs? Luvas, abafadores, capacetes, botinas e cintos? Chega de perder tempo pesquisando em vários lugares. A TR é a sua parceira completa. Aqui você encontra de tudo, com um estoque que atende qualquer setor. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374 ou venha nos visitar na Rua Guaporé 259. De volta com o nosso Proticast, podcast aqui do Protagonistas da Segurança. Eu não sei nem como é que eu apresento esse cara. Ele faz tanta coisa, hein? Ele acho que é um multiprofissional. Como é que eu te qualifico, Rafael Arruda? Pode colocar especialista em desenvolvimento humano. Você faz de tudo um pouco, cara. Você tá demais, hein, meu? Um pouco, né, cara? Mas a base de tudo é o que a gente tá fazendo aqui, a comunicação, né? Então eu sou um comunicador, pode partir daí. Na essência, né? É isso aí. Ô Rafa, o que te move, cara, em mudar a vida das pessoas, em trabalhar qualidades, sentimentos, para que as pessoas possam entregar mais daquilo que elas são hoje? Tá. Gustavo, eu entendo assim, que todos nós temos um propósito no mundo. Você não está aqui para ser um especialista em pagar boleto. Isso aqui não é um papo filosófico, não. É bem real, sabe? As pessoas estão muito no automático. Acordo cedo, saio para trabalhar, chego cansado, vou dormir para acordar cedo, sair para trabalhar, chegar cansado, voltar a dormir. E a vida entra num looping e as coisas passam a não ter sentido. Então eu entendo que quando a pessoa não está numa vida sem sentido, o que ela perdeu? Ela perdeu o propósito. Então se a gente entende que eu preciso viver uma vida com propósito, e eu passo a viver essa vida com propósito, eu passo a brilhar a minha luz, a minha habilidade, a minha história, eu passo a ajudar pessoas com isso. E aí a vida passa a ter um sentido. Olha que interessante. Quando eu estou vivendo o meu propósito, eu estou dando frutos aqui nesse mundo. E se a gente não dá fruto, a gente serve para quê? Né? A gente não serve para nada. Uma árvore, se não dá fruto, ela não serve para nada. E tem muita gente vivendo nesse mundo sem dar frutos. Ou seja, a pessoa só está ocupando espaço. E isso me incomoda demais. Então o que me move é ver as pessoas dando frutos. Como eu vejo aqui o Rafa, o Giovanni dando frutos aqui, tenho a alegria de dizer que eles foram meus mentorados, foram meus alunos e hoje eles estão colocando todo o conhecimento à prova. Então, quando eu vejo um aluno deles se realizando, para mim também é uma realização, porque é a realização de um aluno do meu aluno. Significa que uma semente foi plantada e essa semente está dando frutos e os frutos desses frutos também dando... Você vê, é uma multiplicação, é exponencial isso. Então, isso é algo que me move. Quando eu vejo que uma pessoa é como uma vela apagada, isso me entristece, é o oposto do mover, né? Isso me entristece, porque uma vela apagada, para que ela serve? Serve para nada, porque ela não está iluminando. É um peso morto. Ela não está cumprindo o seu papel. Então todos nós estamos aqui para viver um papel. E eu como comunicador, eu penso que esse foi um dom que Deus me deu, de observar as pessoas, observar o talento que elas têm, observar a qualidade que elas têm e ajudar essas pessoas a colocarem em prática aquilo que talvez elas mesmas não estejam vendo, sabe? A gente fala muito em legado, né? E talvez algumas pessoas entendam o legado como alguém que já foi. Essa pessoa deixou um legado. E eu vejo na tua camiseta assim, live your legacy, né? Viva o seu legado. Isso. A gente tem que viver o nosso legado em vida, a gente tem que mostrar o que a gente faz em vida. Isso, e todo dia a gente constrói uma etapa de um legado, uma parte de um legado, né? O melhor momento, tem uma frase que diz assim, o melhor momento para você plantar uma árvore seria 20 anos atrás, porque você estaria já colhendo os frutos dela hoje. Mas se você não plantou, quando que é o segundo melhor momento? É hoje. É hoje. E o interessante, se a gente começa a entender isso que você acabou de falar, se a gente entende isso rápido, a gente passa a não só a viver o nosso legado, mas a gente mesmo a colher os frutos do nosso legado. Olha que doido. Então muitas vezes as pessoas acham que assim, quando eu partir, vou deixar um legado. Não, o legado que eu vou construindo hoje, eu mesmo vou vivendo com a minha família, eu vivendo com meus filhos, que a gente está num ambiente profissional, vou vivendo com as pessoas com quem eu estou trabalhando, com as famílias das pessoas com quem eu estou trabalhando. Então, legado, a construção de um legado e pensar em legado passa a ser um estilo de vida. E a gente diz que, lá no Legacy, por exemplo, que é um movimento que nós temos para homens, legado não é o que a gente deixa para as pessoas, talvez isso seja herança. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Ô Rafa, você tocou no Legacy, né? Existe um movimento que está acontecendo nos últimos anos no Brasil, não só no Brasil, né? Com relação ao homem mesmo, né? A gente pega o Legacy, a gente pega o Legendários. Por que
Por que isso surgiu, isso explodiu e está da forma como está? Olha só, existem muitas narrativas aí que elas são bonitas até, quando você estampa lá na internet, algumas narrativas são bonitas, do empoderamento feminino, por exemplo, mas nós entendemos que todo papel não ocupado é ocupado por algo ou por alguém. Então tem muitas mulheres que elas se posicionam não por desejo próprio, é por necessidade da ausência de um homem. E se tornou conveniente o homem deixa ela estar ocupando esse espaço, beleza. É bonito falar assim que uma mãe ela é uma leoa, ela é pai com mãe, é bonito falar, né? Parece que é encorajamento. Mas será que ela queria estar naquela posição? Ou foi necessário porque um homem não assumiu o seu papel? E o que nós entendemos? É uma divisão muito clara, assim, e isso tem nada a ver com questão sexual ou questão de preconceito, mas o homem ele tem funções diferentes das funções das mulheres. Por exemplo, o homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher, naturalmente, isso não é à toa. Então o homem já tem uma função natural de proteção, olha que doido. E muitas vezes o homem, eu só estou falando de um dos papéis dele, um dos papéis do homem é proteger sua família. E ele, principalmente nesse momento agora que a gente tudo está na palma da nossa mão, a gente usar a nossa força mental, né, na tecnologia, e a gente deixa de ter essa parte da força física mesmo. Eu mesmo fui esse cara. Eu falei assim, para quê? Eu uso só a força da minha inteligência e eu não preciso ter força física. Eu mesmo fui esse cara. Mas a minha família precisa de proteção, inclusive física, se for necessário. E aí o que está acontecendo? É conveniente adotar certos tipos de narrativas, mas isso aí será que é o natural do homem? Então o homem deixou de ocupar um lugar. O que nós percebemos? Quando o homem ocupa o seu lugar, a família muda, o casamento muda, as relações mudam. O homem quando sai corajoso, confiante, ele também se torna um melhor profissional. Ele não se torna um profissional inseguro. Qual que é um dos treinamentos que eu dou está relacionado à área de vendas. Qual que é um princípio da venda? O cara ter convicção. Não é de saber técnica, não é saber passo 1, passo 2, passo 3. Isso aí você decora. Não é sobre isso. Senão todo mundo saberia vender. Mas um dos pontos da venda, da comunicação, é a assertividade. O que é assertividade? É convicção. Eu ter confiança naquilo que eu estou falando. E a confiança, se ela não é plantada todos os dias em casa, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os amigos, no seu individual, você chega para trabalhar sem essa convicção, desencorajado. Então olha só, você percebe que uma coisa está relacionada na outra. Então nós entendemos que quando o homem muda, as coisas à sua volta mudam também, sabe? O nosso objetivo é falar assim, ó, para de jogar a culpa nos outros, para de falar que o problema do seu casamento é da sua esposa, para de falar que o problema da sua família é com seus filhos, porque eles não te entendem, para de falar que o problema é do governo, para de falar que o problema é do teu chefe ou dos teus colegas de trabalho. Traz para você, veja só que é a tua parte. Então nosso objetivo é falar assim, cara, a gente não tem controle sobre as outras pessoas, a gente só tem controle sobre a nossa vida. Então nós, nesse movimento, a gente traz os homens para perto e fala assim, quais são os seus papéis? Como que está o seu papel de pai? Como que está o seu papel de marido? Seu papel profissional? Seu papel de filho? Seu papel de servo, de amigo? Seu papel de filho de Deus? Como estão os seus papéis? E olhar com intencionalidade para cada uma dessas áreas da nossa vida. E você tem visto muitas histórias de transformação? Rapaz, é surreal, assim, casamentos sendo restaurados, homens ganhando vitalidade no trabalho, as empresas crescendo, os negócios crescendo, relação com os filhos nascendo, casamentos sendo restaurados, e pra gente isso é um legado que a gente está construindo, né? Então a gente se inspirou em movimentos que tem algumas partes do nosso treinamento que são inspirados em alguns movimentos da Marinha Americana, treinamento de alto impacto, né? E como eu já venho há algum tempo aí na área do desenvolvimento humano, então a gente traz um pouco de neurociência, comportamento, e tem uma parte espiritual também que é a gente declarar ao Deus que a gente acredita. Amém, amém. Ô Rafa, como é que você tem acompanhado esse crescimento, assim, em termos de palestras, de treinamentos, as pessoas buscando mais conhecimento? Como é que você tem visto, você que já tem mais experiência nesse assunto, como é que você tem visto isso? Com bons olhos? Nossa, essa pergunta que você fez parece que foi combinada. Eu acredito demais nisso. Inclusive eu coordeno um ecossistema que treina pessoas para isso. Primeiro, para desenvolver a sua comunicação. Primeiro, você está com a faca e o queijo na mão, que você é um comunicador de excelência, né? Eu digo o seguinte, o estudo que eu faço
tudo começa na comunicação. Eu tenho 2 livros lançados nessa área de comunicação, uma na área de comunicação técnica, estratégica e outro na área da nossa comunicação interna. Meu segundo livro se chama O Superpoder, que é a habilidade que a gente tem de comunicar não só com as pessoas, não só com quem está fora, mas a nossa maior habilidade deve ser com a nossa comunicação interna, com a gente mesma. E essa é a comunicação mais vilã que existe se a gente não souber administrar. Então tudo nasce na comunicação. Até convido o pessoal que está em casa a fazer um teste. Nas áreas da sua vida onde está tudo bem, você domina a comunicação. Mas nas áreas da sua vida onde você tem algum desafio, está passando por problema, naquela área tem ruído na comunicação. Então, tudo que eu vou desenvolver na minha vida, eu preciso primeiro olhar para a minha comunicação. E a partir do momento que eu entendo aquilo, entendo o mundo, entendo as coisas, eu decodifico aquilo, eu passo a ajudar pessoas com aquilo que eu sei, sabe? Eu sou um defensor de você desenvolver aquilo que você sabe, você não guardar para você, o teu tesouro você não guardar para você, você compartilhar com outras pessoas, porque talvez a gente está falando nos bastidores, você levou 20 anos, trabalhou 20 anos em televisão, todos os dias ali, quanta coisa que você aprendeu em 20 anos, e talvez o cara vai ouvir uma palestra tua, em 30 minutos, 1 hora, você vai fazer um resumo de 20 anos em 1 hora e aquilo vai ser uma virada de chave na vida da outra pessoa. Ela vai buscar o conhecimento, ela vai pegar o conhecimento que ela tem, com a virada de chave que você deu para ela, pum, e ela vai levar a história dela para outro lugar. Então, a gente consegue, um tempo de uma vida, a gente consegue resumir, porque as pessoas já não têm mais tempo para isso. Então, eu sou a favor de treinamentos, eu sou a favor de mentorias. Não é à toa que eu lidero um ecossistema aqui de algumas centenas de pessoas na nossa região. Eu penso que hoje é o nosso de desenvolvimento pessoal na região do norte do Paraná, nosso é o maior ecossistema de desenvolvimento pessoal, treinamento, mentorias. E para 2026 a gente vai chegar forte no quesito mentorias, porque eu defendo que todo profissional que tem uma habilidade, ele deve transformar isso numa mentoria, porque o aluno dele não tem tempo para ficar 4 anos estudando uma nova faculdade, não tem tempo para sentar e ouvir alguém que não sabe. O que eu sou contra? Aquele cara que lê um livro, ele acha que ele é especialista naquilo. Agora, o cara que viveu aquilo, ele tem autoridade para falar, não vai por aqui, porque eu já fui e me dei mal. Eu fui por aqui e deu certo. Cara, eu quero aprender com você. Então, por exemplo, eu não paro de fazer mentoria. Eu como aluno, eu não paro de fazer. Além de eu ensinar e eu dar mentorias, eu não paro de fazer mentoria. Eu quero me desenvolver na área, o pessoal aqui do vídeo, eu quero me desenvolver na área do vídeo. Cara, eu vou pegar um cineasta e vou lá estudar com o cara. Entende? Então, assim, por quê? Porque ele está no mercado, ele está passando por aquilo, eu vou aprender com quem sabe. E tem muita gente precisando disso também, ele vai querer aprender com quem está no mercado. Ô Rafa, você acha que é mais desafiador dar uma mentoria individual ou fazer um trabalho em grupo? As duas coisas têm sua particularidade. Se você perguntar o que eu prefiro é em grupo. Em grupo? Eu prefiro em grupo. Mesmo lidando com pessoas diferentes? Não, tranquilo. E eu gosto do grupo porque um acaba ajudando o outro se aquele está mais devagar, o que está mais rápido ajuda a puxar a fila, né? E um acaba compartilhando com o outro. Então, muitas vezes, na mentoria em grupo, um aprende com a história do outro. Cria empatia, compaixão. Ele fala assim, cara, eu não tô tão ferrado assim, tem um cara mais ferrado que eu. Cara, muda a perspectiva. E você acha que existe muito mercado para crescer ainda? Porque a gente viu um boom, né? Você acha que vai crescer ainda mentoria? Mais? Mentoria? Tá só no começo. Verdade? Tá só no começo. Recentemente eu estive lá eu estou fazendo algumas mentorias com eles, eu estive lá com o pessoal Caio Carneiro, o Joel Jota e o Flávio Augusto. Eles lideram um clube de mentores do Brasil, é um dos maiores ecossistemas de mentorias do mundo, assim. E é um mercado que vai crescer muito nos próximos anos aí, exponencialmente. Porque cada vez mais empresários vão pegar o seu conhecimento, ao invés dele guardar e falar, não vou compartilhar o que eu sei porque vão me copiar. Não, pelo contrário, ele vai fazer outras pessoas, ele vai proporcionar que outras pessoas se tornem tão boas quanto eles ou melhores que ele, daqui a pouco estão trabalhando junto. Ecossistemas, eles acabam se fortalecendo, crescendo cada vez mais. Então eu incentivo, se tem um empresário assistindo, você tem que transformar o teu conhecimento em alguma mentoria. Eu gostaria de comprar. Você vê, aqui eu tenho vários alunos, eu sei que alguns alunos meus sentaram aqui, o Dani sentou aqui agora, meu aluno também, a mentoria que ele dá, ele fez parte do processo ali comigo. Naquilo que ele ensina, ele é mais especialista que eu sou especialista no método, mas no que ele ensina ele é especialista para mim. Então eu vou aprender com ele também. Sabe o que está acontecendo agora? Eu estou comprando as mentorias dos meus alunos. Que legal. Porque acaba se retroalimentando.
Por exemplo, eu já tenho faculdade, eu já tenho pós-graduação, algumas pós-graduações. Hoje eu não tenho interesse em fazer uma nova faculdade, cara, mas uma mentoria eu vou fazer. E você acha que uma mentoria ela tem que ter quanto tempo? Depende, tem mentoria que você pode fazer com algumas sessões, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho mentoria de 2 meses, eu tenho mentoria de 3 meses, eu tenho mentoria de 6 meses e algumas de 1 ano, que são processos diferentes, né? Mas a mentoria pode ser isso aqui que a gente está fazendo agora, ela pode ser uma mentoria. Né? Fala, Gustavo, ó, o que eu fiz foi isso, para esse desafio que você está passando, o que eu fiz é isso, e se você agir dessa forma, você vai ter esse resultado. O que é um mentor? O mentor não é o mestre dos magos, que ele sabe de tudo. Esse cara pode ser o charlatão. Então, o que as pessoas correm? É do charlatão. Mas o mentor, cara, se você sabe bordar um pano de prato, você é especialista no bordado, você não precisa ser especialista em finanças, você não precisa ser especialista em casamento, você não precisa ser especialista na Bíblia. Cara, você sabe bordar pano de prato. Você vai ser mentor de bordar pano de prato. Você entende ou não? Então tem muitas pessoas escondendo o seu talento porque elas não querem ser vistas como charlatãs. Não, quem sou eu para ensinar? Cara, talvez você não tenha uma vida equilibrada, mas naquilo que você é especialista, você pode se tornar um mentor daquilo. Em que momento você acredita que o online funciona e o presencial funciona? Eu gosto muito do híbrido, né? Se fosse escolher, eu preferiria sempre o presencial, porque a gente tem a troca, né? Olho no olho ali. Isso. Mas o presencial, muitas vezes, ele pode... como que eu posso dizer? Ele pode engessar um processo. Cara, nossa, eu sou de outra cidade, sai caro pra eu estar aí. Então eu gosto muito do híbrido, assim. Então eu tenho algumas mentorias que eu tenho um momento presencial, todo mundo vai, se tem gente de outra cidade, pega carro, pega ônibus, pega avião, vem pra cá ou eu vou pra lá. Tem todo um transtorno ali, né? Ou um esforço para isso. E o online, você liga a câmera como você está na sua casa. Então tem o ponto positivo. Mas qual que é o ponto negativo do online? Cara, que às vezes eu não estou com a mesma energia, não me conecto com outra pessoa. Às vezes eu acabei de ter um problema ali em casa, ou estou de pijama fazendo aula. Então não tem a mesma profundidade. Eu vejo que o online não tem a mesma profundidade, mas tem uma praticidade, eu consigo aproveitar melhor, eu consigo ter gravado, eu consigo ver no meu tempo. Então os dois lados têm pontos positivos e os dois lados têm pontos negativos. Hoje eu sugiro, se o cara está montando uma mentoria, faça híbrido. Tenha momentos presenciais, físicos, e tenha momentos online, ao vivo e gravado. Onde o Rafael Arruda quer chegar? Rapaz do céu, essa pergunta é pesada, hein, cara? Esses dias me perguntaram, eu não tenho um número assim de pessoas, né, mas eu quero chegar no maior número de pessoas que eu puder alcançar, assim, que passar por mim e eu puder deixar uma palavra, eu puder deixar uma mensagem para que ela cresça, para que ela não venha para esse mundo, sabe? Me entristece. Muitas vezes eu tô lá em São Paulo, assim, e a gente aqui está no interior do Paraná, né? Mas muitas vezes eu estou em São Paulo e vejo que algumas pessoas estão no piloto automático, dormem dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Você vê a expressão corporal da pessoa, assim, que ela está no automático, sabe? Isso aí me entristece. Então, quanto mais pessoas eu puder alcançar e aquilo que eu conheci, não reter o meu conhecimento, não reter aquilo que eu aprendi e fez sentido da minha vida, eu não tenho um número assim, mas quanto maior for o número de pessoas, eu estou à disposição. Amém, tá no caminho. Rafa, para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, passa o Instagram. Instagram, o Rafael Arruda, só seguir lá e a gente vai se falar, a gente vai conversar, manda uma mensagem no direct lá, a gente se fala. E tenta acompanhar o homem, que o homem é uma máquina, trabalha muito. Obrigado, viu, Rafa? Bom demais, bom te ver, viu? Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto.